Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados, e possa se compadecer-se eternamente dos ignorantes, errados, pois ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para ser sumo sacerdote, mas glorificou aquele que disse: Tu és meu filho e hoje te gerei. Como também diz em outro lugar: Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias de carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas e orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem, chamados por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, meus irmãos? A gente vai fazer uma análise aqui sobre o sacerdócio de Arão e o sacerdócio de Cristo. Vamos abordar um pouquinho aqui sobre o sacerdócio de Arão e o sacerdócio de Cristo. A gente já, no decorrer da epístola, já mostramos aqui que Cristo é maior do que os anjos, Cristo é maior do que Moisés, que Cristo, ele também é maior do que Arão. Então o autor, ele vai provar nas Escrituras Sagradas tanto o sacerdócio de Jesus como a própria figura de Cristo Jesus. Ele é maior do que Arão. A gente vai fazer uma análise aqui de alguns versículos, o porquê que Cristo ele é maior do que Arão e maior do que o seu sacerdócio. Primeiramente, a gente temos que entender a origem do sacerdócio. Da onde surgiu, como surgiu essa origem de ter sacerdote. Primeiro, que na época de Moisés, muitas nações naquela época tinham deuses. E essas nações que tinham deuses também tinham sacerdote para apaziguar o seu Deus, fazer sacrifício. Tinha até religiões que faziam sacrifício com crianças, que ofereciam crianças em forma de sacrifício. E as religiões passadas também tinham sacerdote para ministrar pelo povo, fazer ofertas pelo povo, sacrifício pelo povo. Mas quando a gente olha para o povo de Israel, também tinha sacerdotes para ministrar, para oferecer sacrifício, enfim. E é o que vamos analisar aqui, primeiramente, a origem do sacerdote, como surgiu. Primeiro, a gente sabe que o sacerdócio primeiro foi escolhido por Deus. Deus que escolheu a tribo de Levi, e dessa tribo de Levi, Deus escolheu Arão e os seus filhos para serem sacerdotes. Porque nem todo mundo que é da tribo de Levi era sacerdote, e nem todo sacerdote era levita. Então, ou seja, tinha funções específicas ali, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui não, tá, irmão? Só vou focar no sacerdote. Então, ou seja, Deus, primeiramente, escolheu a pessoa de Arão para ser um sacerdote. Então, abra aí, por gentileza, Êxodo, capítulo 28. Êxodo capítulo 28, a gente entender que quem fez essa escolha para oficializar esse cargo foi o próprio Deus, que escolheu Arão e seus filhos. E essa escolha aqui começou onde? Quando Moisés estava no monte, 40 dias, 40 noites, Deus estava ministrando algumas coisas concernentes ao tabernáculo, as mobílias, utensílios, enfim, o material
E dentro dessa ministração, Deus também fala com Moisés que Deus escolheu seu irmão para ser sacerdote. Êxodo capítulo 28, versículo 1 e 2. Quem achou, por favor, leia. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem um ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar, os filhos de Arão. E farás vestidos santos a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Então aqui a gente observa a escolha, que foi o próprio Deus que escolheu Arão, seu irmão, para fazer essa função de seus filhos. E dentro dessa escolha, quais eram as funções de um sacerdote? Primeiro, ele tinha que cumprir as suas obrigações diante do povo. Por exemplo, ele tinha que representar o povo ali diante de Deus, ele era o mediador, ele era inspetor da saúde pública, ele ensinava a lei de Deus, ele oferecia sacrifícios em prol de pecados pelas pessoas. O sacerdote, ele tinha inúmeras funções aqui, não teremos tempo para poder analisar uma por uma, mas a partir do versículo 4 de Hebreus, a gente vai ter uma exposição dessa doutrina, por que Cristo é maior do que Arão e maior do que o sacerdócio dele. Diz assim, a doutrina do sacerdócio de Jesus começa a ser exposta a partir do capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 16. Apresenta Jesus como o grande sumo sacerdote que penetrou até os céus. Então, quando a gente olha para Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16, diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote e que ele penetrou aos céus. Então, os céus é o verdadeiro lugar, como o tabernáculo, aonde Deus está e Jesus à destra dele. E lá o Senhor Jesus está à destra do Pai, na majestade das alturas. Então, quando a gente olha aqui para Hebreus capítulo 4 novamente, no versículo 14 diz: vimos que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Então o autor já começa a dizer que Cristo Jesus também é um sumo sacerdote, que ele está à destra do Pai. Olha aí o capítulo 8 de Hebreus, no versículo 1, onde está a posição espiritual de Jesus nos céus. Olha o que diz aí, capítulo 8, versículo 1. Quem achou, por favor, leia. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Aí, viu? Onde Jesus está agora? Está assentado à destra do Pai. Ele é o nosso sumo sacerdote. Mas agora, quando a gente volta para o capítulo 5, a gente primeiramente agora vai analisar as qualificações de um e as qualificações de Jesus. Quando você volta para o capítulo 5 aí, no versículo 1, diz assim: porque todo sumo sacerdote é tomado dentre os homens. Então, eu até botei aqui um destaque aqui sobre as atribuições e qualificações do sacerdócio. Primeiro, ele tinha que ser escolhido dentre os homens. Então, a primeira qualificação para ser um sacerdote, ele teria que ser escolhido. E já olhamos no capítulo 28 de Êxodo que Deus escolheu. Dentre os homens, escolheu Arão para fazer essa função de sumo sacerdote e seus filhos serem sacerdotes. Então, primeiramente, para ter essa atribuição, é necessária uma escolha. Tanto que o autor diz aqui, porque todo sumo sacerdote é tomado dentre os homens. Então, não era qualquer pessoa e também não era das demais tribos que poderia se levantar sacerdote. Era apenas a tribo de Levi e era apenas descendente de Arão que podia assumir essa função. Então, essa escolha começa a partir do momento na figura de Arão. Tá bom, meus irmãos? Então, a primeira coisa é a escolha dentre os homens.
E quem Deus escolheu? Arão, para assumir essa função sacerdotal, juntamente com os seus filhos. Outro ponto aqui também, dentro dessas qualificações aqui no versículo 1, diz que ele é constituído a favor dos homens. Ou seja, ele está em serviço para representar Deus diante dos homens. Então, além dessa escolha, ele teria que estar a serviço. Tanto que você pode ver que o sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha que estar a serviço do povo. Ele não era apenas escolhido, ele tinha que estar a serviço, prestando serviço para as demais tribos. Então, esse sumo sacerdote, ele teria que trabalhar, ele teria que exercer essa função em favor das pessoas. Então, uma outra atribuição que teria que ser feita, ele era constituído, versículo 1, a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Ou seja, o sacerdote, ele teria que tratar das coisas relacionadas a Deus com os homens. Então, ele era o representante. Ele era o líder religioso. Naquela época, lá das 12 tribos, ele era o líder religioso. Então, é uma grande responsabilidade para Arão e para os seus filhos assumir esse cargo, mas assim Deus o escolheu e Deus assim o capacitou para fazer tais coisas. Então, a gente analisa que essa qualificação, essa atribuição é uma escolha por Deus, ela tem que ser feita também através desse sacerdote, de servir, a prestar serviço para os homens, a tratar de pecados contra Deus. Ou seja, o sacerdote ele também teria que tratar coisas relacionadas a pecados contra Deus. Por exemplo, você vê o livro de Levítico, não tem como a gente explicar um por um, mas lá tem 5 tipos de ofertas que deveriam ser entregues para o sacerdote. Por exemplo, a oferta pacífica, a oferta pela culpa do pecado, a oferta de holocausto em gratidão a Deus. Então, existia um regulamento, existia regras e leis para cada tipo de sacrifício. Então, o sacerdote tinha essa responsabilidade de receber o animal, de poder sacrificar aquele animal, colocar no altar, enfim. Era uma série de demandas. Então, ele tinha essa responsabilidade também de tratar com os homens com relação às coisas de pecado. Por exemplo, um homem chegou até o sacerdote: olha, eu pequei, cometi um pecado por ignorância ou não intencional. E aí era feita uma escolha de um animal, aquele animal ali receberia a culpa daquele homem. Então, e o animal não era qualquer animal não, tá, irmãos? Era um animal sem mancha, sem mácula, sem defeito, era caro, não era barato, para oferecer em prol da pessoa por si mesmo do seu pecado. Tá bom, meus irmãos? Então, assim, isso é só um exemplo de tantas coisas que o sacerdote tinha que fazer. Ele tinha que tratar também das coisas do pecado do povo. Tá bom? Aí até aqui eu escrevi essas principais, oferta queimada, oferta de manjares, oferta de comunhão, oferta pelo pecado, oferta pela culpa, ou seja, é muita coisa. Depois os irmãos podem em casa ler o livro de Levítico, capítulo 1 até o capítulo 6 ou 7, e ali você vai ter uma noção de como era feito isso, tá bom, meus irmãos? Outro ponto aqui também é que ele oferecia dons e sacrifícios pelos pecados. Então, ele oferecia sacrifício em prol das pessoas. Tá bom, meus irmãos? Deixa eu pegar a folha aqui também. Vou embolar aqui. Continuando. O versículo 2 diz assim: e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Então, o sumo sacerdote, ele era tirado entre o povo com a capacidade de compreender a condição humana. Ou seja, ele deveria sentir compaixão pelos outros. Ele está certo. Por quê? Os hebreus,
eram pecadores como nós, eram ignorantes, erravam. Então, uma das qualificações desse sacerdote tinha que ter compaixão, tinha que ter sensibilidade, ele tinha que ter amor, ele tinha que ter um cuidado com os ignorantes, com os errantes, que tinha muitos. Ou seja, ele tinha que ter a sensibilidade. Esse sacerdote, né, ele não podia ser um homem severo. Por quê? Porque ele lidava com as leis das exigências, ele tinha que cumprir as leis. Ele não podia ser complacente com o pecado de um hebreu. Então, esses atributos, essas qualificações de um sumo sacerdote, era de ter compaixão, porque ele está rodeado de fraquezas, de ignorantes, de pessoas fracas. Então ele tinha que ter essa sensibilidade, não ser severo demais no trato com as pessoas. Então o autor aos Hebreus está mostrando essa qualificação que ele teria que ter, de ter compaixão, sentimento, entende? Dos ignorantes, dos errantes. E essa sim também era uma das funções do sacerdote. Outra coisa também, no versículo 3, e diz: e por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer ofertas pelo pecado. Agora, primeiramente, a gente entende que o sacerdote é escolhido por Deus, que assim como Deus escolheu Arão dentre o povo para representar ali as coisas concernentes aos sacrifícios, etc. e tal. Segundo, ele oferecia sacrifício pelo povo. Terceiro, ele tinha que ter sentimento, compaixão pelos ignorantes, o cuidado, não ser flexível, não ser severo. Mas o quarto ponto aqui dessas qualificações é que ele também tinha que oferecer sacrifício por si mesmo. Ou seja, Arão era um homem pecador? Era. Ele também não era um homem falho? Também tinha. Da mesma maneira que ele estava rodeado de pessoas com fraquezas, ignorantes, fracas, ele também era um pecador. Então, se ele fazia oferta pelo pecado do povo, né, das pessoas, ele também teria que fazer dele oferta pelos pecados deles também, porque eles precisavam de ser perdoados. Então, por isso que a gente observa aqui no versículo 3, que é por essa causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Então, ele tinha essa função também de ofertar, não só pelo povo, mas como por ele, porque ele também errava, ele também era pecador. Então vamos agora fazer uma análise de Levítico, capítulo 16, para a gente entender um pouco isso aqui. Vamos voltar para o Antigo Testamento. Capítulo 16. Ou seja, a gente entende que o sumo sacerdote também tinha que oferecer pecados por si próprio, porque ele também errava, ele também era pecador, ele precisava justamente de perdão. Vamos analisar aqui no capítulo 16, que é chamado o grande dia da expiação, que era uma vez ao ano, era um grande dia, era um momento sublime, era um momento tremendo sobre esse grande dia da expiação. A gente vai fazer uma análise aqui rápida. Diz assim, no capítulo 16, no versículo 5, diz assim: e da congregação dos filhos de Israel tomarás 2 bodes para a expiação do pecado e um carneiro para holocausto. Ou seja, para fazer essa expiação, ou seja, essa cobertura de pecados pelo povo, ele deveria fazer o quê?
pegar 2 bodes. Às vezes a gente percebe que bode é uma figura das trevas e tal, não sei o quê, mas quando a gente olha aqui, não é bem assim. Os bodes também eram usados como uma forma de sacrifício também. A gente vai analisar aqui isso aqui. Então, a gente observa que um carneiro era oferecido no altar do holocausto lá, e 2 bodes eram separados para fazer, um seria morto, outro seria deixado vivo, e a gente vai explicar isso aqui, tá bom? Mais um pouquinho à frente diz assim, depois Arão oferecerá um novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Então a gente analisa no Hebreus, no capítulo 5, versículo 3, que ele precisava também de perdão, de remissão, de cobertura. Então, quando a gente olha aqui, analisa o texto, que Arão, ele deveria também sacrificar um novilho em prol de si mesmo, do seu pecado e da sua casa. Ele deveria fazer expiação também, ou seja, essa cobertura do sangue pelo pecado dele e pelo pecado da sua casa. Tá bom, meus irmãos? Ele diz assim, também tomarás, versículo 7, ambos os bodes e o porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre a qual cair pela sorte pelo Senhor, e oferecerá expiação do pecado. Ou seja, nessa sorte que é lançada entre os 2 bodes, um seria morto e o outro vivo. Então esse morto que seria imolado ali, o sangue dele serviria de expiação pelo pecado do povo. O sangue desse bode faria uma expiação, uma cobertura que era feita uma vez ao ano. Diz assim, versículo 10, mas o bode sobre o que cai a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo para expiação com ele, para enviá-lo ao deserto. Então esse que ficou vivo, ele teria que ser levado por alguém para o deserto, era um bode emissário, e lá ser deixado. Enquanto um seria morto pelo sangue dele, fazia a cobertura pelo pecado dos hebreus, o outro, que seria levado vivo para o deserto e ser deixado, era como se apontasse para um, fazia a cobertura de pecados, e o outro levava o pecado do povo para longe. Entende? Diz assim, continuando aqui no texto, versículo 11, Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, lembrando que ele faria também expiação por ele, e ele fará expiação por si e pela sua casa, degolará o novilho da oferta pela expiação que é para ele, tomará também do incensário cheio de brasas, fogo do altar diante do Senhor, e seus punhos cheios de incenso aromático moído, o meterá dentro do véu, ou seja, que é o lugar do Santo dos Santos. Ele teria que levar esse incenso cheio de brasas, teria que levar até o lugar do Santo dos Santos, e ali, naquele incensário, fazer aquela fumaça, no lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança. Entende? Então ele faria aquela fumaça ali, com aquele incenso, e diz mais, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, ou seja, aquela tampa do propiciatório da Arca da Aliança. Diz assim, esta está sobre o testemunho para que não morram. Ele tomará do sangue do novilho, lembra aquele animal que eu falei, o novilho, o sacrifício? Olha o que ele vai fazer aqui, tomará o sangue do novilho, com o seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório para a banda do oriente, perante o propiciatório, aspirar 7 vezes com o seu sangue. Um dedo, fazer a expiação, aspergir 7 vezes. Ou seja, na tampa do propiciatório ele faria aquilo para quê? Para a cobertura dos seus pecados da sua casa. Agora vamos analisar do povo. Versículo 15. Depois degolará o bode da oferta pela expiação, degolar, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, lembra? Lugar do Santo dos Santos.
dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. Agora já esse sacrifício já não é por eles, agora é pelo povo. Diz mais, vamos lá, e fará o seu sangue como fez o sangue do novilho, e o aspergirá sobre o propiciatório, perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, assim fará. Para dentro da congregação, para que mora com eles, no meio das suas imundícias. Então você perceba que esse sangue aqui, como expliquei, do bode, que era pelo povo, fazia essa expiação, essa cobertura, agora pelo povo. Analisando aqui mais à frente, aquele bode vivo que a gente mencionou, versículo 21, Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará as iniquidades de Israel, as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode, enviá-lo-á ao deserto pela mão de homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e o homem enviará ao bode ao deserto. Então, um faria o sangue dele a expiação, a cobertura, na tampa do propiciatório pelo pecado do povo, e o outro seria o quê? Em imposição de mãos, confessar os pecados do povo, ali, dos hebreus, fazer a confissão de pecado, e depois um homem era designado a levar aquele bode para o deserto, e lá ele ser solto e ele por lá ia morrer. Entende agora como funciona, como era feito o sacrifício em prol do sacerdote e também em prol do povo? Era assim que funcionava uma vez ao ano. Ficou alguma dúvida, irmão, até aqui? Deu para ficar claro? Vamos continuar. Versículo 4. E ninguém toma para si essa honra, senão que é chamado por Deus como Arão. Então, Arão, irmão de Moisés, essa honra, esse cargo que ele teve, que foi algo sublime, essa honra, essa posição que Deus deu para Arão, de um líder religioso de uma nação, é uma posição, era de honra. Então, o sumo sacerdote, ele tinha uma posição de honra. Tá bom, meus irmãos? A gente está aqui observando, a gente já falou sobre a origem do sacerdote, as atribuições e qualificações do sacerdote, no versículo 1 até o 4, e nessas atribuições e qualificações eu expliquei a escolha dentre os homens, está a serviço para representar os homens ao trato do pecado, sacrifícios, como eu falei, tá bom? E a gente vai partir aqui que Cristo é superior a Arão e seu sacerdócio. Tá bom, meus irmãos? Então, assim, ele teve essa honra, tá? Esse cargo para ser esse ministro diante dos hebreus. Ficou uma dúvida até aqui, irmãos? Tá tudo bem? Agora a gente vai provar, ou seja, o autor vai provar a esses hebreus que Cristo é maior do que Arão, que Cristo é maior do que esse sacerdócio levítico. Vamos fazer uma análise aqui no versículo 5. Diz assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote. Então, Jesus, como Filho de Deus, ele não se vangloriou, ele não se exaltou, ou seja, por ele ser filho, ele fala, eu sou sumo sacerdote porque eu sou filho de Deus. Entende? Ele não se vangloriou, não se exaltou por isso. Tanto que o texto diz aqui, não glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele. Ou seja, em todo o tempo que Jesus aqui na face da terra andou, ele sempre transferia a glória para o Pai, sempre para o Pai, tudo para o Pai. Então, ele como filho, ele podia se gloriar? Claro, podia, filho de Deus, o dom do universo, podia, mas ele não. Tudo ele passava a glória para o Pai.
ele não glorificou a si próprio, mas sim sempre transferindo a glória para Deus. Tanto que o texto diz aqui, ó, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Ou seja, Cristo, ele não se escolheu para ser sumo sacerdote, mas glorificou a Deus, o Pai, que o enviou a ser. Ou seja, ele não é um ser criado. Jesus não foi criado, ele foi gerado. Você lembra lá quando Maria gerou Jesus? Ele foi gerado, ele não é criado, ele não é criatura, ele foi gerado. Ou seja, esse filho, ele foi enviado pelo Pai. A gente vai fazer um contraste. Se Deus escolheu Arão dentre os homens, também Deus escolheu Jesus para enviar em favor dos homens. Você entende? Começa a entender por que Cristo começa a ser maior do que Arão. Arão foi escolhido por Deus entre o povo, e Deus escolheu Jesus, enviado para o povo. Mas após essa escolha de Deus enviar Jesus, Jesus se torna-se humano. Arão também não era humano? Era. Mas Jesus também tinha que tomar forma humana. Porque como ele ele fazia essa qualificação, essas atribuições, como é que Jesus ia sentir a dor do próximo, a compaixão como o sacerdote tinha lá no Antigo Testamento? Como é que isso ia acontecer se Jesus se não tomasse a forma humana, para entender as questões da pobreza, da ignorância, do pecado, da tristeza do homem? Então Jesus teve que se fazer homem, ou seja, ele também foi escolhido por Deus, foi enviado por Deus, ele se fez homem também. Então a gente entende que Jesus, ele é superior a Arão, porque Jesus foi enviado pelo próprio Deus, foi enviado pelo próprio Deus. Diz mais assim, ó, ele tornou-se homem, ele não buscou honra para si. Então, abra aí carta aos Filipenses, capítulo 2. Leremos só o versículo 5. A gente começa a entender esse contraste. Então, ou seja, Arão foi escolhido, Jesus também foi escolhido pelo próprio Deus, o Pai. E esse Pai o enviou a Jesus, e ele tomou a forma de homem. Assim como Arão também era uma figura humana, Jesus também tomou a forma humana também. Tá bom? Abra aí Filipenses capítulo 2, versículo 5 aí. O que diz aí, Escrituras Sagradas? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aí você percebe, irmãos, que Cristo aqui, ele toma a forma humana dentre os homens. Ou seja, a gente pode destacar aqui, assim como Arão foi escolhido, também Deus escolheu a Jesus e o enviou. Ou seja, Jesus também, ele tinha a qualificação para ser também um sumo sacerdote. Aqui na terra, ele sentiu a dor, ele sentiu as aflições, ele sentiu necessidade, mas ele também viu o próximo, o amor ao próximo, a compaixão. Então a gente entende que Deus também enviou a Jesus. Ou seja, ele é maior do que Arão, porque ele é o filho do próprio Deus. E segundo, a gente analisa no texto que além dele ser enviado por Deus, ele também tomou a forma humana. Uma forma humana. Ele tomou também a forma humana. Diz aqui, ó.
tu és meu filho e hoje te gerei. Está o texto aí, ó. Esse texto aqui está conectado com o Salmos 2. Então o autor vai fazer uma referência aos Salmos 2 sobre Jesus. Hoje te gerei. Ou seja, Jesus, ele é filho de Deus por geração, foi gerado. Porque Deus, ele tem seus filhos, filhos por eleição, por geração, por eleição, adoção, criação. Então, ele, Jesus como filho de Deus, ele foi gerado, tá bom? Continuando, versículo 6, tu és sacerdote. Ou seja, agora aqui no versículo 6, diz também, tu és sacerdote eternamente. Além dessas essas aptidões que um Arão tinha que ter, e foi dado para Arão o sacerdócio, também Deus deu o sacerdócio para Jesus. Tanto que diz aqui, tu és, como diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente. Ou seja, se Deus deu o sacerdócio para Arão, também Deus deu o sacerdócio para Jesus. Tu és sacerdote eternamente. Ou seja, quem deu o sacerdócio? Foi Deus. E esse sacerdócio foi dado por juramento. Se na tribo de Levi só poderia ser sacerdote se fosse descendente de Arão, porque Jesus não é da tribo de Levi. Jesus é de Judá. Então, como ele sendo de Judá e não sendo de Levi, ele poderia ser sacerdote, porque ele é descendente de Arão. Mas Deus escolheu, Deus deu o sacerdócio para ele com juramento. Ou seja, Deus que deu. Deus não, vou fazer de uma forma para Jesus vir na genealogia, na árvore genealógica da tribo de Levi, não. Ele deu esse sacerdócio por juramento. Abra aí Salmos. Salmos 110, versículo 4. Ou seja, esse sacerdócio que Jesus deu foi dado por juramento. Por isso que o autor, ele faz uma referência desse versículo, ele faz uma referência de Salmos 110, porque ele precisa da base para o argumento dele para os hebreus. Então abra aí Salmos 110, versículo 4. Quem achou, por favor, leia. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos lá. Essa questão de Melquisedeque, ela vai ficar um pouquinho mais clara, um pouco lá na frente. Tá? E a gente não pode aqui entrar muito, senão a gente vai desfocar um pouco da aula. Mas quando for lá na frente, lá quem for da aula vai explicar com certeza. O que eu posso falar aqui é o seguinte. Vocês sabem quem foi Melquisedeque? Sacerdote, o Deus Altíssimo, rei de Salém. Lembra em Gênesis 14? Quando Abraão voltava da guerra, quando trouxe o seu sobrinho Ló, a sua família, e aí aparece a figura de Melquisedeque. Vamos lá rapidamente, abra aí Gênesis 14. Então, a ordem do sacerdócio de Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque. Abra Gênesis 14. Gênesis 14, versículo 18 até o versículo 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Amém. Então,
quando acontece esse fato, Abraão, ele dá o dízimo. Por isso que a gente fala que o dízimo é antes da lei. A lei só regulamentou o dízimo, mas a prática do dízimo é antes da lei. Não vou nem entrar muito aqui, mas só para a gente ter uma noção que dízimo foi regulamentado pela lei de Moisés, mas o dízimo é antes da lei. Tanto que Abraão dá o dízimo para Melquisedeque, ou seja, o maior abençoa o menor. E nessa estrutura aqui diz que esse Melquisedeque, a Bíblia não tem uma árvore genealógica. Quem foi seu pai? Quem foi sua mãe? Como começou o início do sacerdócio? E o seu final? E a sua história? Ele entra naquele capítulo, depois ele desaparece. Ou seja, ele aparece ali, abençoa Abraão e depois nunca mais se fala dele. Só vai se falar só mencionando essa passagem aqui, lá nos Hebreus, ao capítulo 7 ou 8, se não me engano. Mas ele, na árvore genealógica, não tem registro de pai, de mãe, nem início e nem fim. Assim como Jesus. O sacerdócio de Jesus não tem fim. Teve um início, mas não tem um final. Ou seja, os sacerdotes que eram tomados entre os homens morriam, tinha que substituir. Mas Jesus, como é que eu posso explicar? Depois de ele ter feito tudo isso aqui, ele estará sempre como sumo sacerdote, para sempre, perpétuo. Então, segundo essa ordem de Melquisedeque, assim como Melquisedeque não aparece o início, também não aparece o fim. Mas temos na pessoa de Jesus o seu início e sua eternidade. Então, esse sacerdócio foi dado por juramento para ele. Tá bom, meus irmãos? Vamos voltar aqui no versículo 7 do capítulo 5. Agora a gente vai observar as qualidades presentes na vida de Jesus como sacerdote. Ou seja, se Jesus, a gente entende que Jesus é maior do que Arão, porque ele foi escolhido por Deus, foi enviado por Deus, o seu sacerdócio foi dado por juramento, e agora a gente vai observar a figura humana de Jesus, como ele se comportava, como é que ele andava, porque se a gente observou aqui que o Arão e os demais teriam que ter sentimento, compaixão pelos errantes, pelos pecadores, Jesus também tinha. Olha o texto aqui, versículo 7, ao qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte. Quando foi ouvido, ao quanto temia. Ou seja, Jesus, nos seus dias aqui na terra, aqui no seu ministério, ele tinha compaixão pelos pecadores. Ele amava as pessoas, tinha compaixão. Tanto que Deus enviou ao mundo de tal maneira que enviou Jesus. Ou seja, ele tinha compaixão pelos errantes. Tanto que tem um texto que diz que Jesus, ele olhava para nós e falava: poxa, são pessoas, são ovelhas que não têm pastor, estão andando errantes. Ele sentia compaixão das entranhas. Você vê o leproso, quando pede cura a ele. Você vê a multidão, quando ele multiplica os pães, pessoas seguindo há dias. Então Jesus sentia a compaixão, sabe, pelo próximo. Ele entendia perfeitamente as fraquezas do homem, porque ele tornou-se homem. Então esses sentimentos ele entendia perfeitamente. Agora, olha aí Hebreus capítulo 4, olha o versículo 15, só para você ter uma noção, como Jesus, na sua humanidade, o que ele viveu. Olha o que diz aqui, no capítulo 4, versículo 15, quem achou, por favor, leia. Porque
porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Olha aí, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, falando que é humanidade. Ou seja, o texto mostra aqui que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, sentimentos. Você vê que o sacerdócio dado por Arão, ele também tinha que se compadecer pelos ignorantes, pelos errados. E Jesus também se compadecia pelas pessoas, pelo próximo, dos seus erros, da sua ignorância. E ele foi rodeado de tentações, mas não pecou, manteve-se reto, íntegro ali até a cruz do Calvário e a sua ressurreição, enfim. Então Jesus entende as nossas dificuldades, os nossos erros, as nossas ignorâncias, as nossas fraquezas. Ele entende porque foi comum de nós. Então essa qualificação como sacerdócio, ele também tem pela questão humana. Diz mais: o qual ungido da sua carne ofereceu-se com grande clamor e lágrimas e orações e súplicas. Esse texto aqui pode estar se referindo ao Getsemane. Abra aí Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 33 até o 36. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 33 a 36. Quem achou, por favor, lê? Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegaram os filhos de Jesus e seus discípulos. Assentados aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, que fosse poupada aquela hora. Ainda? Só até aqui. Então você vê agonia, sentimento, sabe? Lágrimas, choro, angústia. Então ele sentiu na sua humanidade por nós, pelos pecadores. Então ele é superior a Arão. Então a gente mostra que Jesus é superior a Arão na escolha, o sacerdócio dele. Ele também tinha compaixão pelos errados, se compadecia pelas pessoas. E diz mais, no versículo 8: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ainda como filho de Deus, podia não passar por nenhuma privação, nenhuma dificuldade, mas ele, como filho, aprendeu a obedecer. Obediência, sabe, sempre na direção do Pai, do temor de Deus, vivendo de uma forma piedosa. Então ele sempre aprendeu na obediência naquilo que padeceu. Ele padeceu mesmo, padeceu por nós. Então o autor está mostrando aqui que essa figura de Jesus como escolhido por Deus, como sumo sacerdote, como alguém que sente as nossas limitações, as nossas fraquezas. Ele padeceu, ele aprendeu na obediência a padecer. E por isso nós sabemos que na própria carta aos Filipenses diz que ele se esvaziou, tomou a forma humana. Como a forma humana ele foi servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então o filho padeceu, passou por provações, tentações, foi cercado de tentações, bombardeado o tempo todo, fariseus tentando pegar Jesus o tempo todo, o inimigo tentou Jesus no deserto, foi rodeado, mas de uma forma nenhuma ele pecou, ele errou. Entende? Agora abra em Hebreus
esse nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que está na majestade das alturas ao lado do Pai, ele está vivo, ele é eterno, seu sacerdócio é perpétuo. E diz mais aqui, abra aí Hebreus capítulo 7, versículo 25. Ou seja, a função de Jesus agora, como sumo sacerdote, na majestade das alturas, não é fazer sacrifício por nós, não é oferecer animais, isso acabou. Eu vou explicar isso aqui um pouquinho à frente. Mas agora, olha como é que ele está, como eu expliquei, ao lado do Pai, na majestade das alturas, como sumo sacerdote. Olha o que diz o versículo 25 do capítulo 7, quem achou, por favor, leia. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que se achegam a Deus e interceder. Qual era a função do sacerdote? Intercessão, orações. Então, na medida que a gente se aproxima, o autor está dizendo do Senhor Deus, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, Jesus intercede por nós. Como sumo sacerdote, ele ora por nós, ele intercede por nós diante do Pai, que era uma função do sacerdote, intercessão. Ele faz isso. Desde tanto que o texto diz aqui, vivendo sempre para interceder por eles, pelos irmãos, pelos cristãos. Na medida que a gente se aproxima de Deus, ele está lá, na intercessão. Continuando o texto. Versículo 9. E sendo ele consumado, ou aperfeiçoado, veio a ser a causa da eterna salvação para o que lhe obedece, ou seja, na figura de Jesus, na pessoa de Cristo Jesus, temos a nossa redenção, a nossa salvação para a eternidade. Na pessoa de Cristo Jesus, temos a nossa salvação, por isso que ele é maior do que Arão, maior do que o sacerdócio de Arão. E na figura de Cristo, temos a nossa eternidade, a nossa salvação. Agora, perceba bem que eu havia explicado, o sacerdote, ele teria que oferecer um animal por si próprio, porque ele era pecador. Mas Jesus, em algum momento do Novo Testamento, apareceu um trecho da Bíblia dizendo que ele pegou um animal, foi oferecer um animal pelo pecado dele? Tem, porque ele não tinha pecado. Então, se a função do sumo sacerdote era exatamente essa, como eu expliquei em Levítico 16, oferecer o pecado, a cobertura do sangue por si, pela sua casa, ou seja, de Arão e dos demais, e também pelo povo, Jesus não precisou fazer isso. Oferecer pecado por si próprio, porque ele não tinha. Por isso que ele é maior do que Arão. Ou seja, ele ofereceu a si mesmo. Ele foi a oferta. O sacerdote perfeito. O sumo sacerdote perfeito. Ele é por isso que ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. Abra aí, por gentileza, Efésios capítulo 5, versículo 2. Então, se o sumo sacerdote tinha que oferecer sacrifício por si próprio, pelos seus pecados, porque ele também era pecador, mas na figura de Jesus, a sua oferta é muito maior. Por quê? Porque ele não tinha pecado, ele não precisava ofertar para ele, mas ele próprio se ofertou para toda a humanidade como sacrifício diante do Pai Celestial. Abra aí Efésios, capítulo 5, versículo 2. E andar em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, sacrifício a Deus, em cheio e suave. Entende agora? Como que na figura de Arão precisava disso, oferecer um animal por si próprio, Jesus não precisou fazer isso. Muito pelo contrário, ele se ofereceu por toda a humanidade. E é claro que Deus, ele não aceita sacrifício humano, mas o sacrifício do Filho, ele aceitou por nós, pecadores. Então, essa oferta diante de Deus foi aceitável diante do Pai,
como cheiro suave, por isso que a sua oferta é muito maior do que as ofertas que era dada por Arão, por si, pelo povo. A oferta dele é muito maior, a sua oferta por si própria, por toda a humanidade. Volta agora em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Se a gente entende que Arão tinha que fazer isso uma vez ao ano, todo ano, uma vez ao ano, tinha que fazer isso, mas na pessoa de Cristo, como ele foi uma oferta, ele só fez uma vez. Senão, teria que se fazer toda hora. Senão, teria que fazer todo ano. Então, para resolver esse problema logo de pecado, de cobertura, de expiação, de perdão, de remissão, só foi feita uma vez, não vai ter outra. Não vai ter outra vez. Abra aí Hebreus aí, capítulo 10, diz aí o que diz o versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Mas este, oferecendo um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra do Pai. Foi uma vez só. Então não vai ter outro Jesus. Jesus não vai descer aqui na terra de novo, não vai se encarnar, não vai se oferecer novamente, não vai para uma cruz, não. Foi uma única vez em prol da humanidade. Por isso que seu sacrifício é perfeito. Ele como oferta lá no Calvário, uma oferta por toda a humanidade, levando os nossos pecados lá na cruz do Calvário. E aí sim, você percebe muito bem que ele é o sacrifício perfeito, que o Pai Celestial o aceitou. Abra também a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Capítulo 5, isso? Versículo 7. Purificai-vos, pois, fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Olha aí. Ele foi sacrificado por nós. Você entende agora perfeitamente? Esse sacrifício foi o único, não há outro. Foi um sacrifício perfeito. Se lá no passado um animal tinha que morrer em prol de um pecador, de um culpado, e era caro, como eu falei, imagine na pessoa de Cristo Jesus. Foi muito mais, um valor muito calculável, muito mais do que um bezerro, um novilho, um boi, uma ovelha. Ele deu a sua própria vida. Tanto que ele falou: ninguém tira a minha vida, eu propriamente dou. Por isso que Jesus, ele é maior do que Arão. Por isso que Jesus, ele é maior do que o sacerdócio dele. Então, é esse contraste. Amém, meus irmãos? Alguém ficou com alguma dúvida?